A vida é cheia de pessoas. Algumas chegam para somar, para rir junto, para te dar a mão quando você está com dificuldade. Mas tem outro tipo de pessoa também, aquela que aparece só quando precisa. Aquela que transforma cada encontro num desabafo de hora e meia, onde você sai com o fardo dela nas costas. Aquela que te liga tarde da noite, toda semana, com um problema novo, e quando é você que precisa de apoio, some. Você conhece essa pessoa. Talvez sejam várias. Talvez seja um colega de trabalho, um familiar, aquela amiga de infância que não cresceu, ou até mesmo alguém que você ama muito, mas que toda vez que passa um tempo junto, você sai se sentindo vazio, cansado, exausto por dentro. E o pior não é nem isso. O pior é que quando você tenta colocar um limite, quando você tenta dizer, hoje não dá, não posso te ajudar com isso, ou simplesmente, não, bate uma culpa enorme, um aperto no peito. Aquela sensação ruim de que você está sendo egoísta, que você é uma pessoa fria, que você não presta. Esse texto é para você que já viveu isso. Para você que sabe o que é se sentir sugado, esgotado, sem energia, porque passa mais tempo cuidando dos outros do que de si mesmo. Para você que tem dificuldade de dizer não sem se sentir mal depois. Para você que quer proteger a sua paz, mas não sabe como fazer isso sem machucar as pessoas ou se machucar. Então, vamos conversar de verdade. Sem julgamento, sem termos complicados, vamos falar de gente real, de situações reais, do dia a dia mesmo. Quem são as pessoas sugadoras? Primeiro, vamos ser honestos sobre uma coisa. Pessoa sugadora não é necessariamente uma pessoa má. Não estamos falando de vilão de filme, estamos falando de gente comum que muitas vezes nem percebe o que faz. A pessoa sugadora é aquela que, por algum motivo, desenvolveu um jeito de se relacionar que consome os outros. Pode ser por insegurança, por carência, por falta de maturidade emocional, por hábito, ou até por alguma coisa mais profunda que ela precisa resolver. Mas independente do motivo, o efeito para você é sempre o mesmo. Você sai do contato com ela se sentindo pior do que quando entrou. Pensa comigo, você tem aquele amigo que toda vez que te liga, a conversa é sobre ele, os problemas dele, as angústias dele, o ex dele, o chefe dele, a vida dele. E você fica lá escutando, dando conselho, sendo o apoio. Mas quando é você que está passando por algo difícil e liga para ele, de repente a ligação fica curta, o assunto muda, ou pior, ele ainda consegue transformar o seu problema num pretexto para falar mais sobre ele mesmo, ou então tem aquela pessoa da família que vive pedindo favor. Vai aqui, busca ali, resolve isso para mim. E quando você hesita, ela joga na sua cara tudo o que já fez por você, toda a história de sacrifício, toda a culpa que consegue empilhar. E você, com aquele aperto no coração, acaba cedendo mais uma vez. Tem também aquele colega de trabalho que vive compartilhando drama. Sempre tem uma fofoca, um problema com alguém, uma injustiça acontecendo, e aí te convida para participar desse caos junto. Toda conversa com ele drena a sua energia, porque você entra no ambiente dele de negatividade e sai carregando aquele peso. E tem aquele tipo que usa o silêncio como punição. Quando você diz não, quando você coloca um limite, de repente ele some, fica de mal, para de te responder, te dá um gelo, como se a sua recusa fosse uma traição, como se você tivesse feito algo horrível ao simplesmente cuidar de você mesmo. Nenhum desses é necessariamente um monstro, mas todos eles causam esgotamento. E você precisa aprender a se relacionar com eles de um jeito que não te destrua por dentro. Por que é tão difícil dizer não? Se dizer não é tão necessário, por que é tão difícil? Porque desde criança a gente aprende que ser bom é ser generoso, que cuidar dos outros é virtude, que ajudar é bonito, e essas coisas são verdade. Mas o problema é que muita gente cresce confundindo cuidar dos outros com se negligenciar. Aprendeu que o amor se prova com sacrifício,
que dizer não é egoísmo, que quem recusa está sendo frio ou indiferente. Isso vai se instalando na gente de um jeito tão profundo que quando você tenta colocar um limite, é como se uma voz dentro de você dissesse: você é uma pessoa ruim. E essa voz é tão forte que você cede mesmo sem querer, mesmo sabendo que vai se arrepender. Além disso, tem o medo. Medo da rejeição. Medo de que se você disser não, a pessoa vá te abandonar. Medo de que o relacionamento acabe. Medo de conflito. Medo de ser mal interpretado. E tem a culpa. Essa é a mais pesada de todas, porque a culpa não te deixa em paz. Você diz não, aí fica se sentindo mal, repassando a situação na cabeça, se perguntando se fez certo, se machucou a pessoa, se foi egoísta. Mas sabe o que é importante entender? A culpa que você sente ao dizer não, na maioria das vezes, não é um sinal de que você fez algo errado. É um sinal de que você foi condicionado a colocar as necessidades dos outros sempre na frente das suas. É uma resposta aprendida. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. O que acontece quando você nunca diz não? Vamos falar do preço, porque tem um preço e ele é alto. Quando você nunca diz não, quando você está sempre disponível para todo mundo, quando você resolve os problemas de todos e engole os seus, começa um processo de esgotamento que vai acontecendo devagar, quase sem você perceber. Primeiro vem o cansaço físico. Você começa a se sentir pesado, sem energia, sem disposição para nada. Coisas que antes te animavam deixam de ter graça. Você acorda cansado, vai dormir cansado. Depois vem o ressentimento. É aquela raivinha que vai crescendo por dentro. Você começa a se sentir mal com as pessoas que deveria amar. Começa a ter pensamentos do tipo: ela nunca me ajuda quando preciso. Ele só aparece quando precisa de algo. Porque eu sempre tenho que ser o responsável. Você ajuda, mas ajuda emburrado. Faz as coisas, mas faz pesado. Depois vem o afastamento. Você começa a evitar certas pessoas porque sabe que o encontro vai te custar caro. Deixa de atender certas ligações. E aí vem mais culpa por se sentir assim. E no fim, quando esse processo não é interrompido, vem o colapso. Uma crise de ansiedade, uma depressão, um burnout. O seu corpo e a sua mente simplesmente param de funcionar porque você gastou tudo que tinha em todo mundo, menos em você. Você não consegue servir água de um copo vazio. Você precisa se recarregar. E para isso, você precisa aprender a dizer não. A arte de dizer não, na prática. Agora vamos para o que interessa. Como dizer não de verdade, no dia a dia, com pessoas reais, sem se sentir destruído por isso. A primeira coisa que você precisa entender é que dizer não não precisa vir acompanhado de explicação enorme, desculpa ou justificativa. Você não precisa montar um dossiê da sua vida para provar que você tem um motivo legítimo para dizer não. Pessoas saudáveis aceitam um não simples, o não suave. Dessa vez não vai dar, mas obrigado por pensar em mim. Simples, educado, sem drama. A ausência de justificativa não te faz uma pessoa ruim, te faz uma pessoa com limites. O não com rota alternativa. Eu não tenho como ajudar com isso, mas você pode tentar fulano ou procurar tal lugar. Você mostra que se importa com a situação da pessoa sem assumir a responsabilidade por ela. O não temporário. Agora não estou num momento para isso, mas pode me ligar em outro dia. Funciona bem quando você genuinamente quer ajudar, mas está no seu limite no momento. O não direto. Para situações onde a pessoa insiste e insiste, onde o não suave não funciona mais. Não. E já te disse isso antes. Preciso que você respeite minha resposta. Firme, sem agressividade, mas sem espaço para negociação. E tem uma coisa fundamental. Você não precisa esperar a pessoa pedir para oferecer explicação. Muita gente diz não, e aí logo emenda um "mas é porque, é que hoje". Isso sinaliza insegurança e convida a pessoa a tentar mudar sua resposta. Diga não. Ponto. Culpa bater.
O que fazer, você vai dizer não. E a culpa vai aparecer. Isso é quase certo no começo. Então, vamos preparar você para esse momento. Quando a culpa bater, respira. Antes de fazer qualquer coisa, antes de mandar mensagem pedindo desculpa, antes de mudar sua resposta, antes de ligar de volta para compensar, respira. E se pergunte: eu causei um dano real a essa pessoa ou eu simplesmente não atendi ao que ela queria? Tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Causar dano é quando você faz algo que prejudica o outro de verdade. Não atender um desejo ou uma expectativa não é a mesma coisa. A pessoa ficou decepcionada. Tudo bem, ela tem o direito de ficar. Mas você também tem o direito de ter limites. Outra coisa que ajuda muito é reconhecer de onde vem aquela culpa específica. Às vezes, a culpa não é sobre o que aconteceu agora. Às vezes, é sobre uma ferida antiga. Uma voz que ficou dentro de você de quando era criança, e alguém disse que suas necessidades eram menos importantes. Um padrão que foi estabelecido lá atrás e que você continua repetindo sem perceber. E por último, observe o que acontece depois que você diz não. Em muitos casos, o mundo não acaba. A pessoa fica chateada por um tempinho e depois passa. O relacionamento não desmorona. E você se sente bem. Você se sente respeitado. Você aprende que é possível. Lá, lidando com quem não aceita o seu não. Aqui a coisa fica mais delicada, porque tem pessoas que não aceitam limites, que interpretam o seu não como uma agressão pessoal, que usam todas as ferramentas que têm para fazer você recuar. Tem quem use a culpa. Depois de tudo que já fiz por você, você não pode fazer isso por mim? Essa frase é um clássico. Ela tenta transformar um favor passado num débito eterno, mas favor não é dívida. Gentileza não é contrato. O que alguém fez por você no passado não te obriga a dizer sim para tudo no futuro. Tem quem use o choro, a fragilidade exagerada, o desespero performático. Eu não sei o que vou fazer sem a sua ajuda. Isso ativa seu instinto de cuidado e te faz sentir responsável pela dor da pessoa. Mas você não é terapeuta de ninguém. Não é sua função segurar a vida de outra pessoa adulta. Compaixão sim, mas sem se tornar refém emocional. Tem quem use a raiva, o silêncio como castigo, a frieza, o afastamento, a fofoca, como se dizer não fosse uma traição. Quando isso acontece, é um sinal importante. Uma pessoa que te pune por colocar um limite não é uma pessoa segura de se ter por perto. Isso não é relacionamento saudável. Isso é controle. O que você faz com isso? Você mantém o limite, com calma, sem entrar em briga, sem gastar energia tentando convencer a pessoa de que você tem razão. Você simplesmente não cede. Porque cada vez que você cede sob pressão, você ensina àquela pessoa que pressionar funciona, e ela vai continuar fazendo isso. Alguns relacionamentos só existem porque você nunca disse não. Quando você começa a ter limites, algumas pessoas vão embora. E o que dói mais é passar a vida inteira sendo consumido por quem não te vê como gente, mas como um recurso a ser usado. Proteja sua paz. Isso é prioridade. A sua paz mental não é frescura, não é egoísmo, não é luxo, é necessidade básica. Você não consegue ser uma boa mãe, um bom pai, um bom amigo, um bom profissional, se estiver no limite, vazio, ansioso, ressentido. Tudo o que você tem de melhor para oferecer ao mundo parte de um lugar de equilíbrio interno. E esse equilíbrio você constrói com escolhas diárias, com pequenos nãos que protegem o seu tempo, sua energia, seu espaço mental. Proteger sua paz significa aprender a identificar o que te faz bem e o que te faz mal. Significa criar distância de ambientes tóxicos. Significa parar de justificar cada escolha que você faz sobre a sua própria vida. Significa deixar de pedir licença para existir do jeito que você é. E significa entender que você tem valor, não porque você é útil,
Não porque você resolve os problemas de todo mundo. Não porque você está sempre disponível. Você tem valor porque você é um ser humano. E isso é suficiente. Quando você começa a acreditar nisso, dizer não fica mais fácil. Porque você não está mais pedindo desculpa por existir. Você está simplesmente honrando quem você é e o que você precisa. A vida que você merece. Começa com um não. A grande virada na vida de muitas pessoas não aconteceu num evento enorme. Não foi uma conquista grande, uma mudança radical. Foi um não. Um simples não dito no momento certo, que mudou uma dinâmica, que estabeleceu um padrão, que ensinou as pessoas ao redor como tratá-las. Dizer não é um ato de amor próprio. E amor próprio não é vaidade, não é arrogância, não é indiferença ao outro. Amor próprio é a base para tudo. É o que te permite amar de verdade, ajudar de verdade, estar presente de verdade. Porque quando você está cheio, quando você está bem, quando você está no seu limite saudável, você tem o que dar. Você não está apenas dando o que não tem e se esvaziando. Você merece relacionamentos onde o seu não é respeitado, onde a sua presença é valorizada, não explorada. Onde você pode ser honesto sobre o que consegue e o que não consegue, sem medo de punição ou abandono. Isso não é demais pedir. Na verdade, é o mínimo, e você pode começar a construir isso hoje, com um não dito com calma, com firmeza, sem culpa, porque você não nasceu para ser o repositório das carências de todo mundo. Você nasceu para viver, para florescer, para ocupar o espaço que é seu com dignidade. Cuide de você, sem pedir desculpa por isso. Tiaun agora é com você. Se esse conteúdo chegou até você, se você se reconheceu em alguma parte dessa história, saiba que você não está sozinho. Muita gente carrega esse peso de não conseguir dizer não, de se sentir responsável pela felicidade de todo mundo, de se esquecer no meio do caminho. E o primeiro passo para mudar isso é exatamente o que você está fazendo agora, prestando atenção, pensando sobre isso, deixando as palavras entrar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Salva para rever nos dias em que a culpa aparecer. E se quiser ir mais fundo nesse assunto, continua acompanhando, porque ainda tem muita coisa importante para conversar. Me conta aqui nos comentários, qual foi a situação mais difícil em que você teve que dizer não? Você conseguiu manter o limite? O que aconteceu depois? Quero muito ler a sua história. Cada comentário me ajuda a entender o que vocês precisam e cria uma comunidade de pessoas que estão crescendo juntas.